Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Morte no Novo Testamento. Existem alguns textos que são mencionados aqui no nosso guia de estudos que merecem ser vistos. Um deles, 2 Timóteo capítulo 1, verso 10, que diz: "E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho." 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. "Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória." E ainda mais um texto, 1 Coríntios no capítulo 4, versos 15 a 17, que diz: "Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." O Novo Testamento não poderia ter um discurso diferente do Antigo Testamento. Como vimos ontem, o Antigo Testamento trabalha a ideia da morte como um sono. O pastor Mark Finley chega a mencionar que pelo menos 53 vezes na Bíblia a palavra sono acaba se tornando uma palavra equivalente para a palavra morte. Os escritores bíblicos eles concordam que não existe uma existência consciente pós-morte. Tanto que o Novo Testamento ele vai reforçar uma nova dimensão que já existia no contexto do Antigo Testamento, mas que não foi tão bem explicada. Havia a noção disso, até porque aconteceram algumas situações de ressurreição no Antigo Testamento. Elias, Eliseu, e principalmente esses dois acabaram promovendo ou fazendo milagres em nome do Senhor, fazendo com que ressurreições acontecessem. Entretanto, a explicação de como esse processo aconteceria só veio acontecer no Novo Testamento. O Novo Testamento vai trabalhar a ideia de que, com a vinda de Cristo Jesus, a morte foi vencida. E a maneira pela qual a morte foi vencida não foi apenas pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, mas Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele trouxe de volta da morte muitas pessoas. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, isso entre outros, para poder apenas mencionar que ele é o Senhor da vida. É tanto que quando Marta vem ter com Cristo Jesus, dizendo: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido", Jesus vai dizer para ela: "Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Jesus vai se apresentar como o autor da vida. Então, nessa perspectiva é que o Novo Testamento agora vai mostrar a ressurreição como a resolução definitiva do problema do pecado. Tá, mas como é que funciona isso? Veja, se você pegar a ideia de ressurreição e trazer agora para o contexto daquilo que algumas pessoas acreditam, mesmo cristãos, na questão da imortalidade da alma, você percebe que as peças não se encaixam no grande quebra-cabeça. Vamos imaginar que realmente existe uma alma imortal e que o indivíduo, quando morre, ele vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, que seja, ok? Mas daí Jesus vai voltar. As almas daqueles que foram completamente salvos e já estão no paraíso, ok? Aí Jesus vai voltar, ele olha para o pessoal e diz assim: "Pessoal, bora comigo, vamos descer todo mundo lá para a terra agora, vamos fazer uma viagem para lá de volta, e vamos combinar uma coisa?
vocês vão voltar para a sepultura agora, e na hora que eu chamar, vocês saem de lá. Mas se o indivíduo já está numa perspectiva eterna junto com Deus, por que ele vai passar pela realidade da ressurreição? O que ele vai ter que ressuscitar quando Jesus voltar? Porque veja, o texto de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 15 a 17, vai dizer o seguinte, especificamente, vai mencionar que vai ser ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai ressoar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Não vai haver um grupo que vai subir primeiro. Nem aqueles que morreram em Cristo vão primeiro e nem nós, os que estivermos vivos, vamos primeiro. Não, nós vamos juntos para o encontro do Senhor nos ares. Mas se o indivíduo já está no céu com Cristo, por que você não consegue encaixar as duas coisas? Compreende isso? Aí se você pegar mesmo a ideia da segunda ressurreição, que acontecerá pós-milênio, imagina a cena, o cara já está queimando lá no inferno, aí o Senhor Jesus vai lá e fala assim, agora as almas dos que estão queimando já no inferno, subam para cá, voltem para a sepultura que eu vou acordar vocês para a vida. Como assim? Se o indivíduo já tem consciência no pós-morte, para que ele vai ressuscitar? Se a recompensa já foi dada. Aliás, Cristo Jesus mencionou que ele viria para dar a cada um segundo as suas obras. Se você pegar mesmo a essência da questão da segunda vinda de Cristo, e a essência da razão pela qual acontecerá a ressurreição dos mortos, a imortalidade da alma não cabe, não é compatível com a ideia da ressurreição dos mortos. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Por isso, os autores do Novo Testamento, eles não estão trabalhando contra os autores do Antigo Testamento. Novo Testamento e Antigo Testamento foram são o resultado das revelações que o Espírito Santo deu primeiro aos profetas e depois aos apóstolos. É o mesmo Espírito Santo que durante um período de aproximadamente 1500 a 1600 anos esteve se revelando a esses homens e mulheres. Esses indivíduos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, se é o mesmo Espírito Santo que não se contradiz, como é que no Antigo Testamento haveria um discurso e no Novo haveria outro? Portanto, a ressurreição é o elemento que vem agora para poder trazer, para poder fechar as pontas soltas, para juntar as pontas soltas e podermos entender a ideia de Deus para resolver o problema da morte. E a ideia dele é ressurreição dos mortos. A morte só será vencida quando Cristo Jesus retornar e tirar da morte aqueles que um dia foram tomados por ela e que, de alguma forma, não tiveram a oportunidade de poder receber a sua recompensa. Então alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação e morte eterna. A grande pergunta que tem que ficar no teu coração e no meu é: a nossa história, como será contada? Nós passaremos por essa experiência para a vida eterna ou para a morte eterna? Amanhã nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse estudo e a temática que analisaremos será Espiritualismo nos últimos dias, parte 1. Antes de podermos, entretanto, fazer isso, eu quero te desafiar a orar comigo. Obrigado, Senhor, pela esperança da ressurreição em Cristo. Obrigado pela certeza que temos de que em Cristo podemos ser novas criaturas. Obrigado, Pai, por essa esperança. Sabemos que Cristo Jesus em breve virá e nos devolverá aqueles que nos foram roubados pela morte. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?